Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do 20º ano, encontrando-me em Susa, no palácio, eis que Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados, que sobreviveram do cativeiro e por Jerusalém. Responderam-me: os sobreviventes do cativeiro estão lá na província. Vivem em grande miséria e numa situação humilhante. As muralhas de Jerusalém estão ainda em ruínas e as suas portas foram incendiadas. Ao ouvir tais palavras, sentei-me e chorei. E fiquei vários dias consternado. Jejuei e orei na presença do Deus do céu, dizendo: peço-te, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que permaneces fiel à tua aliança e exerces a misericórdia para com aqueles que te amam e observam os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos se abram para ouvires a prece que eu, teu servo, estou a fazer na tua presença, noite e dia, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando os pecados com que os filhos de Israel te ofenderam. Pois eu e a casa do meu pai pecamos, ofendemos-te gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que deste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que disseste a teu servo Moisés: se transgredires os meus preceitos, eu dispersar-vos-ei entre as nações. Mas, se vos converterdes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que os vossos exilados estejam nos confins da terra, dali os reunirei e os farei regressar ao lugar que escolhi para aí fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, o teu povo que libertaste com o teu grande poder e a força da tua mão. Ó Senhor, presta ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que temem o teu nome. Digna-te, hoje, dar um bom êxito ao teu servo e faz que mereça a estima deste homem. Eu era, então, copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, como o vinho estivesse diante do rei, tomei-o e ofereci-lhe. Ora, jamais eu estivera triste na sua presença. O rei disse-me: por que tens o semblante tão sombrio? Não estás doente? Portanto, isso só pode ser tristeza do coração. Eu fiquei muito conturbado e respondi ao rei: viva o rei para sempre! Como não hei de estar triste quando a cidade onde se encontram os túmulos dos meus pais está em ruínas e as portas consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: que queres? Então fiz uma oração ao Deus do céu e disse ao rei: se aprouver ao rei e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir ao país de Judá, à cidade onde se encontram os túmulos dos meus pais, a fim de a reconstruir. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo durará essa viagem? Quando será o regresso? Aprove ao rei deixar-me partir,
e eu indiquei-lhe a data do regresso. Prossegui: se o rei achar bem, deem-me cartas para os governadores da outra margem do rio, de modo que me deixem passar para Judá, e também outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, a fim de que me forneça madeira para construir as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu habitar. O rei concordou com o meu pedido, porque me favorecia a bondosa mão de Deus. Fui ter com os governadores da outra margem do rio e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei fizera-me escoltar por alguns chefes militares e cavaleiros. Mas quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, foram informados disto, ficaram pesarosos por ter chegado alguém que procurava a prosperidade dos filhos de Israel. Cheguei finalmente a Jerusalém e descansei ali 3 dias. Levantei-me durante a noite com um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me inspirava a fazer em favor de Jerusalém. Não tinha comigo outro animal senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da estrumeira, e contemplei as muralhas de Jerusalém arruinadas e as portas consumidas pelo fogo. Passei depois pela porta da fonte e pela piscina do rei, mas não havia ali caminho para passar com a minha montada. Subi então, à noite, pela torrente e examinei a muralha. Dei a volta, voltei a entrar pela porta do vale e regressei. Os magistrados ignoravam onde tinha ido e o que queria fazer. Até àquele momento, nada deixara transparecer aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos magistrados, nem aos chefes, nem às outras pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então: vede a miséria em que nos encontramos. Jerusalém destruída, as suas portas consumidas pelo fogo. Vinde e reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a tanta ignomia. Ao mesmo tempo, contei-lhes como a bondosa mão de Deus me favorecera e narrei-lhes todas as palavras que me dissera o rei. Gritaram todos: ergamo-nos e reconstruamo-la. Com isto, cobraram ânimo e puseram-se a executar esta obra. Sanabalat, o Honorita, Tobias, o servo amonita, e Geshem, o árabe, souberam isto e zombaram de nós, dizendo em tom escarninho: que estáis a fazer? Quereis revoltar-vos contra o rei? Mas eu respondi-lhes nestes termos: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos os seus servos e vamos continuar a obra, pois vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém.